Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho de Café com Espiritismo, estamos tendo a honra de receber o meu nobre irmão, amigo e colega, que vai falar sobre a revelação divina. Eu tinha, vamos dizer assim, quase que uma ansiedade. Meu Deus, quando é que Gilvan vem aqui falar conosco? Por que, Gilvan? Não só pelo seu conhecimento da doutrina espírita, como também o nosso relacionamento, né? O carinho que nós temos por você é muito grande, e hoje você não tem ideia do tamanho da alegria que você está nos dando. Você vai ficar à vontade para conversar. Talvez eu pergunte algumas coisas a você, porque o sentido desse trabalho, que antes era presencial, lá no Paulo Estevam, que ficava lá no 17 de março, nós resolvemos fazer de uma forma assim: você senta aqui e eu vou representar talvez o telespectador. Poxa, eu queria saber disso, eu queria saber daquilo, e eu vou fazer mais ou menos como um representante dessa turma, desse pessoal, desses admiradores da doutrina, para poder você responder aquilo que muita gente espera, uma oportunidade dentro dessa do Espiritismo, que é muito difícil, porque você sabe que as doutrinárias dificilmente é aberto pelos presidentes da casa, ou por alguns motivos que cada casa tem, de não se fazer pergunta ao palestrante. Muitas das vezes o palestrante, quando termina, que vai bater um papo com um ou com outro. Mas agora, com a sua presença, eu tenho certeza absoluta que você vai dirimir não só as dúvidas, como também vai nos trazer uma mensagem muito linda, que é com relação a Jesus, e eu tenho certeza que o telespectador vai adorar. Boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, amigos que nos acompanham. Boa noite a você, a equipe, toda a sua equipe. E realmente é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo participar de um programa do Paulo Estevam, uma instituição que a gente admira tanto, não só você, sua equipe, uma instituição que presta e prestou grandes serviços à sociedade, à comunidade de Aracaju, e também uma satisfação muito grande poder compartilhar os conhecimentos, né, os poucos conhecimentos que a gente tem, que a gente estuda justamente para isso. A gente estuda para se melhorar e estuda para compartilhar, não para ficar como uma represa retendo os conhecimentos. Então eu agradeço já de antemão essa oportunidade que vocês estão nos dando. É um prazer real poder participar e contribuir de uma forma ou de outra com o Paulo Estevam. Gilvan, você falou em oportunidade, e eu aproveito para lembrar que nós temos também Espiritismo Sem Fronteira, falando com outros países. Já falamos com 2 ou 3 países que nós começamos recente, né? E isso tem realmente, assim, aberto as fronteiras para o mundo. E está sendo sensacional, porque é uma oportunidade que a gente está tendo também de levar, mostrar em outros países que nós não somos diferentes. O espiritismo praticado no Brasil não é diferente de lugar nenhum. Ao contrário, nós respeitamos o Pentateuco que Kardec nos trouxe. Isso mesmo. Pode começar, meu querido. Então, a proposta de hoje é a gente conversar sobre o tema a revelação divina, que obviamente não se trata da revelação de Deus, né? O que a gente já pode alcançar sobre Deus já está na codificação espírita, principalmente nas questões de 1 a 13 de O Livro dos Espíritos e em outras partes. Nós vamos conversar sobre a revelação das leis divinas. A gente já ouviu muito, todo espírito já deve ter ouvido, ter lido, e até quem não é espírita, a informação de que o espiritismo é a terceira revelação divina. A gente pode considerar, e de fato não só por revelação espiritual, diversos mentores dão essa informação, como pela lógica, pela análise dos fatos, como nós vamos ver aqui hoje, um super resumo, né? Então, a gente pode considerar como a terceira etapa da revelação das leis de Deus, ou o terceiro grau, porque conforme está na questão número 18 do Livro dos Espíritos, o véu se levanta à medida da nossa depuração. Então, se a gente quer ter um
conhecimento mais justo do que seja Deus, por exemplo, e até da vida espiritual mais profundo do que a doutrina espírita já aprofundou muito sobre esse aspecto, né? A gente tem que se depurar, tem que se melhorar. Um dia nós vamos ter alcance, porque no complemento dessa questão, ele diz que ainda nos falta um sentido para uma compreensão melhor, entendeu? Então, faculdade ou sentido, qual sentido é esse? Nós não sabemos. Nós temos tato, olfato, visão, falta um. Os espíritos puros têm esse sentido que nós não temos ainda, mas nós estamos longe de ser espíritos puros. Esse sentido é que vai, como a gente vê no item 103 do Livro dos Espíritos, que os espíritos puros veem a Deus, veem entender a mesma coisa, porque você só vê o mecanismo, digamos, de um relógio se você entendeu. Se você não entendeu, você não viu, não é? Então o verbo ver tem esse sentido. Então eles não é que vejam a Deus fisicamente, que Deus não tem nada de matéria. Eles entendem a Deus, entendeu? Gilvan, eu entendo esse sentido da seguinte forma: para que a gente entenda as mensagens que nos faltam ver por isso, é no sentido mais assim de compreensão, de entender, vamos dizer assim, revelações ainda do mundo espiritual para nós. Uhum. Por exemplo, se for nos revelar alguma coisa que o próprio Cristo nos informou, nós não vamos entender nada. Uhum. Eu entendo o sentido desta forma. Aquilo que vai nos apresentar, a gente tenha condições de entender. Isso. Aí vem o quê? Palavras novas, vocabulário, Precisamos, uma série de situações, aparelhagem que nós vamos conhecer, certo? Inclusive, Gilvan, a maioria das cirurgias espirituais que os médicos fazem aqui na Terra, você sabe que tem aparelhagem que a própria ciência não consegue entender como aquilo é feito. Uhum. Tá? Eu entendo desta forma. É isso mesmo, é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Então, nós vamos tratar da revelação dessas leis, que é dada de acordo com o que a gente já pode receber. E a gente vê, assim, pode até ver uma simbologia de uma árvore, cujas raízes são o Velho Testamento, a base. Sim. O tronco é o Novo Testamento, que é com Jesus. E a copa da árvore, que é a doutrina espírita, e, aliás, muito frutífera, né? Correto. Então, essas leis divinas, a gente vê na questão 625 do Livro dos Espíritos, aliás, 621, 621, que elas estão escritas na nossa consciência. Que a pergunta foi: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta dos mentores foi que elas estão escritas na nossa consciência. Então todos nós temos, no estágio evolutivo que nós estamos, consciência do certo e do errado. E a nossa consciência é o nosso tribunal divino, que vai nos cobrar quando a gente erra. Então, pelo que eu estou entendendo, você está querendo passar para nós o seguinte: que Deus não julga ninguém, né? Ele não. Imagine, a Terra é um nadinha do nadinha, é um grão de areia na praia. Aqui tem 8 bilhões de espíritos encarnados e cerca de 30 bilhões desencarnados. Só a Terra. Imagine o universo. Será que Deus teria que estar preocupado em julgamento de um por um? Não, ele colocou consciência dentro de cada um. Essa consciência pesada, doendo, é que a pessoa vai ter a impressão de estar no inferno. Pode ser até aqui encarnado ainda. E quando desencarna, essa consciência de culpa é que faz com que a pessoa tenha a impressão que está queimando em um fogo que não acaba nunca. Então você está querendo nos passar, Gilvan, de que essa consciência que já está dentro de cada um de nós erramos já com consciência do mal feito ou bem feito que nós estamos fazendo. E quando erra dessa forma é mais grave. Ainda é mais grave. Puxa, porque já tem ciência, né, do que é certo e do que é errado. A intelectualidade facilita, daí porque os espíritos respondem que o desenvolvimento intelectual ele tende a arrastar o desenvolvimento moral. Porque o homem intelectualizado ele tem um poder de discernimento maior do que é o certo e o errado, que o ignorante não tem. Entendeu? Então, se essa lei está escrita na nossa consciência, Kardec desdobra essa questão 621. Ele pergunta se está escrito na consciência, para que Deus envia emissários. Eu vou ler para ficar bem fiel ao texto. É assim: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe revelarem? Para que Moisés, para que os profetas, para que o próprio Jesus vinha aqui para revelar essas leis? Para que a doutrina espírita? E a resposta:
Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ele a fosse lembrada. Então, essa revelação da lei divina se dá em etapas para apenas nos lembrar o que a gente já sabe. Poxa, Giovanni, está me dando a entender o seguinte, de que partindo desse princípio, quando os espíritos, através de Kardec, começa a nos revelar, nós não somos uma doutrina teológica, somos uma doutrina reveladora. Sim, a base da doutrina espírita é a revelação. Poxa, rapaz. Agora, com base na revelação espiritual, há o desenvolvimento pelo estudo. Sim. Não é? Tá. Pelo estudo, desenvolvendo aquela revelação a partir dali. A base é ali. Não é? Então, assim, Emmanuel escreveu, através de Chico Xavier, que no tempo do Velho Testamento, a humanidade estava na infância da espiritualidade. E com Jesus alcançou a maioridade. E com o Espiritismo, maturidade. Então, se eram crianças espirituais, a religião ensinada para eles tinha que ser material. É como se um professor, uma professora ensina uma criança de 5 anos, digamos, a somar, se valendo de objetos. Maçãs, uma maçã, mais outra maçã. Então, é natural que naquele tempo a religião fosse com rituais externos, de acordo com a evolução de cada um. Com o que eles já podiam absorver na época. Então eles entendiam, por exemplo, que para se purificar, antes de uma refeição, por exemplo, tem que lavar as mãos, não podia enxugar, tinha que levá-las para o vento, e tinha esse ritual. E é quando Jesus vai dar aquela lição. Não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai dentro que mostra o que tem no coração. Mas eles assim acreditavam. Então a gente vai ver uma religião ritualística. Entendeu? Veja, quem aparece a Moisés no Monte Sinai é Jesus. Relativamente a essa grandeza de Deus, obviamente que ele não viria na terra conversar com um coitado de um ser humano. Por mais visionário que era, Moisés era de fato colaborador direto de Jesus, não é ele que vai conversar com Moisés. Agora, para Moisés, ouvindo aquela voz e aquela luz, ele vai deduzir que é o quê? Deus. Então, ele ouve, vê aquela chama que não queimava a sarça, que era um arbusto. Por que não queimava? Porque era o perispírito de Jesus, não era fogo. Entendeu? Aí ele ouve, aí ele pergunta, mais ou menos assim. Sim, mas quando eu descer, como é que eu vou dizer ao meu povo? Eu recebi uma missão, eu sou um missionário. Aí a voz diz, eu sou, me enviou até vós. Eu sou, me enviou até vós. Só isso. Vem Jesus encarnado aqui e vai usar essa expressão, eu sou 8 vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou fazendo a ligação. Que quem estava ali era ele. Por quê? O judeu, ele não pronuncia por respeito à palavra, o nome de Deus. Pronuncia. Ele representava por um tetragrama, YH, Daibon, H. Aliás, ele descrevia os 100 vogais, para economizar papiro, né, e pergaminho, que era muito caro. Tudo pegado, não tinha vírgula, não tinha pontuação nenhuma. Só no século VIII do nosso tempo, foi que os massoreutas, que eram rabinos, sacerdotes, estudiosos do hebraico, vogalizaram, botaram vogais. Então esse tetragrama virou Yahvé, não é o nome de Deus. Segundo Carlos Pastorino, Haroldo Dutra Dias, que são grandes referências espíritas, a tradução para Yahvé é Senhor. Yahvé é Jesus que aparece a Moisés, é Jesus que inspira os profetas, é Jesus que orienta eles no deserto, a caminhar daquela fumaça que eles viam, entendeu? É Jesus que aparece a Abraão, quando Abraão está no deserto, numa cabana, aí vem 3 homens, 2 anjos vão a Sodoma avisar a Ló, sobrinho dele, para sair com a família, que Sodoma ia ser destruída, e um fica conversando com Abraão, ele serve alimento, ele bota água, era Jesus materializado, entendeu? E Jesus vai aparecer depois materializado já no caminho de Emaús. Então a gente vai ver que Jesus está acompanhando a evolução daquele. Aí você diz, tem passagem na Bíblia que Yahvé ficou furioso, mandou um castigo para o povo. Sim, é aprendizado de lei de causa e efeito para aquela criancinha que está ali. Faz parte do aprendizado ser daquela forma, tá? Giovanni, eu ouvindo aqui você atentamente, eu estou dando uma viagem naquele Oriente Médio, naquele deserto, Yahvé como se fosse o Deus dos judeus, né? O Deus daquela época todo-poderoso. Como é interessante essa evolução do próprio Cristo vindo antes, para que a gente
possa entender hoje, porque Jesus não disse tudo até o último dia que esteve conosco. Para você ver o quanto a gente estava ainda imaturo. Exatamente. Ele não pôde dizer tudo. Ele deixou isso claro. Meu Deus do céu, que Deixou coisa isso fantástica, claro. hein? É, porque o negócio, Alberto, assim, relativamente a gente analisando as 3 revelações, ou as 3 etapas, é mais ou menos o seguinte. Imaginemos que a gente tivesse aqui uma criança de 5 anos. A gente ia dizer, menino, não desça para a calçada, não desça o meio-fio, não atravesse a rua. Pronto, a gente sabendo que aqui toda hora está passando carro, até atrapalhando um pouco, entendeu? Pronto, acabou-se. Não tem mais o que dizer, está proibido. Isso é Moisés. Vem Jesus agora na condição de conselheiro, aí já não é outra época. Maioridade, a humanidade alcançou a maioridade, ele agora vai chegar para o jovem de 18 anos e dizer, jovem, você não atravessa a rua de olho no celular. É perigoso. É um conselho. Quer atender? Atenda. Não quer? Não é isso? Agora vem terceira etapa, maturidade. A doutrina espírita. Meu irmão, você não atravessa a rua distraído porque você pesa 80 quilos. Um carro pesa na faixa de 3, 4 mil quilos. Ele vem a 100 por hora. Aí você tem movimento retilíneo uniforme, vetor A, vetor B, você vai se dar mal. Entendeu o grau de revelação? Então Jesus realmente não pôde dizer tudo. Agora, Moisés vai, Kardec faz essa recomendação. Na Gênesis, eu vou ler, com licença. Vamos. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Então a lei de Moisés é humana, é perfectível, graças a Deus, né? A lei está se aperfeiçoando sempre. Ele imprimiu um caráter divino, aquelas leis, são 613 regras, para que o povo acatasse, obedecesse, senão não teria autoridade. Aí a gente tem que ver o que é criação de Moisés, circunstancial, didática para aquele tempo, do que é lei divina. Os 10 mandamentos é lei divina. Entendeu? Então, é muito importante, Alberto, a gente, no nosso grupo de estudo, o Neto Bittencourt Sampaio, a gente está estudando o Evangelho de Mateus, no detalhe. Não tem como estudar o Novo Testamento sem ter uma noção mínima do Velho Testamento, entendeu? Para a gente entender o povo judeu, o cenário. Por que Jesus ia 3 vezes a Jerusalém no ano? Lei mosaica, entendeu? Então o Antigo Testamento é a história de um povo hebreu de uma determinada época. Sim, claro, exatamente. Olha, Jesus faz 35 referências ao Velho Testamento. É importante, a gente não tem como. Jesus fala de Sodoma e Gomorra, que eu falei no instante. Jesus fala do profeta Jonas. Jesus pega um livro de Isaías na sinagoga e lê e comenta. Então a gente lá no nosso grupo de estudo, a gente está constantemente recorrendo ao Velho Testamento para poder entender. Quer dizer, um é a sequência do outro. Sim. Sem um você não entende o outro, sem o outro você não entende Exatamente. Desculpe a brincadeira. Vai aprofundando, mas é isso mesmo, entendeu? Então a gente tem que recorrer. Inclusive que a gente não é queira ou não queira, para que a gente possa dizer eu sou cristã, é preciso que você entenda, conheça o Antigo Testamento, porque Jesus usa bastante a linguagem do Antigo Testamento. Sim. Ele associa o Antigo ao Novo para que a gente possa entender o objetivo dele. Na Terra é mais ou menos assim? Jesus, a gente sabe que ele é o governador espiritual do planeta. Ele é o tutor dos espíritos que estão vinculados à Terra, encarnados e desencarnados. Então ele está acompanhando a evolução dos seus tutelados desde o início, desde a formação do planeta. Daí porque ele está presente no Velho Testamento. Daí a necessidade de conhecer o Antigo Testamento. Aí você está querendo exatamente. E muita gente rejeita, porque se equivoca. O pessoal de exatas, ciências exatas, por exemplo, quer ver na Bíblia, no Velho Testamento, um livro técnico. E como não vê, muita gente vira ateu. Não, esse Deus vingativo que castiga, eu não acredito.
Mas não é assim. Primeiro, o livro não é de ciência, ele não é de física, de geologia, porque às vezes o geólogo diz assim, não, essa história de que o mundo foi criado em 7 dias, eu provo que as camadas geológicas têm milhões de anos. Sim, mas a Bíblia não é um livro de geologia. É um livro de religião que quer dar um ensinamento. Bom, entendeu? Partindo do que você está dizendo, ele teria que usar a linguagem da época, né? Senão a gente não ia entender. E não pode se apegar à letra. O próprio Paulo... Sim, diz que né? a letra mata. A letra né? mata. Então, a criação em 7 dias é um símbolo, o Jardim de Éden é um símbolo, Adão e Eva é um símbolo. Não podemos entender 7 períodos? Terciário, quaternário? Porque Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 8, ele diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos. A contagem do tempo no plano espiritual é totalmente diferente da nossa. Mas essa chave que Pedro dá se aplica a algumas coisas, inclusive a essa. Tem outras, eu vou falar sobre essa. Se 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos, 7 dias da criação são... Que época viveu Adão? O judeu disse que foi 4000 a.C. e na questão 51 do Livro dos Espíritos corrobora. Adão, uma simbologia, não estou falando de biologia, porque os biólogos dizem que um casal não produz 8 bilhões de pessoas em 6.000 anos. Não. 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois, e pessoas estão de raças, etnias diferentes. Né? É simbologia. Então, 4.000 anos. 4.000 antes de Cristo são 4 dias. De Cristo até o ano 2000, mais ou menos, mais 2, 6. Nós entramos agora no 7º milênio, que é o 7º dia, que é o sabá do povo judeu. É o dia que ele reserva para meditação, estudo, confraternização na sinagoga, ou seja, para espiritualização. Então a gente entra agora no período de espiritualização da Terra, é o mundo de regeneração. O tal tema que a gente conversou um pouco antes, de transição planetária. Nós estamos na transição planetária para o mundo de regeneração. Então a previsão é de durar cerca de 1000 anos e é o milênio que nós vamos nos espiritualizar. E com isso nos credenciarmos a mundo feliz que vem depois. Olha, você veja o quanto a gente tem que ainda andar, né? Ainda. Então eu estou entendendo mais ou menos assim, Gilvan. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Vou me corrigir. Silvan. Silvan. É natural, porque meu nome é muito incomum. Não tem problema. Eu prefiro trocar o nome do que matar o homem. Certo? Claro, e olha, Silvano, Gilvan, porque é muito parecido, o meu nome é um pouco raro. Então, Silvan, ocorre o seguinte, de que Adão e Eva realmente existiram, não como, vamos dizer assim, um casal que ele representa a humanidade. Ele existiu, mas não da forma como a gente pensa. E o pecado capital não foi comer a maçã. O pecado capital foi não obedecer a Deus, não coma daquela árvore. O projeto de Deus era a árvore de vida. Não diz nem se era uma maçã, comeu fruto proibido. Mas bota muita coisa na acrescenta. O Jonas passou 3 dias na barriga de um grande peixe, que é uma simbologia, isso não existe. Mas bota lá que ele passou 3 dias na barriga de uma baleia. O pessoal adultera muito, né? Infelizmente, tá? É porque também tinha que fazer alguma coisa para que isso entendesse para a época, né? Não tinha outra forma cientificamente de explicar. Era o que ele tinha para poder passar. Mas o original hebraico foi escrito na barriga de um grande peixe. As traduções e adulterações posteriores é que bota muita coisa ali. Tá? Mas o próprio Kardec, na Gênese, ele nos adverte com relação a isso. No capítulo 12, item 12, Kardec diz assim, ó: não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. É o livro de Moisés, né? Estudemo-la, ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma época rica de alegorias, simbologias, das quais é preciso procurar o sentido oculto. Ela deve ser comentada e explicada com o auxílio das luzes, da razão e da ciência. Entendeu? Então não é pegar o pé da letra. Sim. Tem que me colocar ali o espírito de razão e da ciência para entender aquilo ali. Silvan, com isso eu estou entendendo o seguinte, porque dizem, eu já ouvi bastante pessoas dizer que a doutrina espírita não valoriza o Antigo Testamento. Você já ouviu isso? Não só o Antigo como o Novo. No 2012, a FEB chegou a essa conclusão, que os espíritos não tinham o hábito de estudar nem os evangelhos, não é evangelho segundo o espiritismo, os evangelhos, Marcos, Mateus e tal, nem o Velho Testamento. Aí coube a Haroldo e ele fez um projeto de criação dos NEPs,
Sim. que foi encampada pela Federação. Em 2013 ela fez essa sugestão, porque ele sabe que no Espiritismo não tem hierarquia. A Federação Espírita Brasileira não mandou que fossem criados NEPs. Sugeriu. E já são mais de 300, tá? No Brasil e no exterior. Com o propósito, NEP quer dizer Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. A partir de que federação? A brasileira, ou a internacional brasileira? E há 8 anos nós criamos o nosso aqui em Sergipe, o primeiro daqui, que é o NEP Bittencourt Sampaio, homenageando o grande sergipano Bittencourt Sampaio, para estudar esse evangelho no miudinho. Claro, nem todos estudam o evangelho, tem uns que é justo, estudam o Velho Testamento, tem outros que estudam as cartas de Paulo, mas a maioria os 4 evangelhos. Justamente a partir dessa... Então a coisa está mudando, porque já são mais de 300 NEPs estudando esse evangelho, entendeu? Você está falando em mudar, não é, eu não vou sair do assunto, mas trata-se de mudança. Será que essa mudança ainda não chegou direito ao espírita ou àqueles que são adeptos ao espiritismo, que está com isso causando um esvaziamento das casas espíritas? A consciência de necessidade de estudar o Velho Testamento? Sim, porque esse trabalho é um trabalho magnífico e eu tenho certeza absoluta que poucos têm conhecimento desse trabalho, do Haroldo e tantos outros. Como já são mais de 300 no Brasil, sabe, Alberto, eu acho que já tem. Aqui em Sergipe, por exemplo, o nosso NEP é muito conhecido. É chamado para apresentar seminários, entendeu? E nossos programas são bem vistos na internet. O esvaziamento das casas espíritas, tem muita polêmica aí, né? Tem muitas. Vou só abrir um parêntese. Eu atribuiria à internet, à pandemia, as pessoas aprenderam o caminho das lives, que é excelente. Você tem acesso a grandes cursos e palestras maravilhosas, mas não substitui a casa espírita. E na casa espírita você tem o magnetismo da água, do passe, você tem os trabalhos em conjunto, o estudo em conjunto é muito mais profícuo do que o isolado. Inclusive, muito mais fácil de aprender do que os trabalhos assistenciais em conjunto. O bom é conjugar os dois. A live em casa, às vezes a pessoa não se concentra, tem o celular, briga com o menino, entendeu? Então o bom é conjugar os dois. Eu acho que o esvaziamento se dá pela comodidade de ficar em casa assistindo as lives. Mas já tem muita gente assistindo live em casa e lendo a codificação. Eu conheço muita gente que lê a codificação, mas não vai numa casa espírita. Não tem problema. A mensagem está sendo passada. Porque essa mensagem, ela vai sendo passada a vida inteira, porque não tem como alterar o Evangelho. Não tem como alterar nada disso. Então, o que está faltando para que essa mensagem seja bem audível e a gente, vamos dizer assim, tenha uma crença maior? O que está faltando? O que? Os palestrantes trazer informação mais bem detalhada. Assim, sabe, Alberto, eu estou falando por mim, tá? Eu acho que nosso mundo hoje, a humanidade está muito materialista. Nós já estamos materializados por natureza. A gente tem um corpo orgânico, dependente de comida, disso, daquilo. Mas está muito materializada. Tudo é fácil, todo mundo tem muita coisa, acúmulo de coisa, produção industrial. Então, o materialismo é o grande inimigo do espiritismo. Que, aliás, foi um dos motivos pelos quais ele veio. Kardec que diz isso, combater o materialismo. Então, eu acho que nessa fase de transição planetária, final de ciclo, isso está mais acerbado, sabe? Esse materialismo. E a pessoa materialista, que só quer curtir, não quer encarar a verdade da doutrina espírita, a verdade espiritual. Ela sai pela tangente. Eu acho que é isso, entendeu? Que as pessoas leem, entendem, gostam, mas não assumem. Silvan, essa mensagem que você está nos trazendo, ela já poderia começar dentro da residência no Evangelho do Lar. Isso. Você acredita que a falta do Evangelho do Lar impede com que a gente possa entender essa mensagem do Cristo na sua íntegra? Ele por si só, não acredito que ele impeça, né? Mas que ele contribuiria para uma difusão e uma absorção da mensagem mais facilmente, não é isso? Contribuiria, ele não é fator impeditivo. Não é impeditivo, sim, mas ele iria contribuir. É importante, ele é muito importante. Mas eu estou lhe dizendo isso porque este assunto que você está nos trazendo
Se você perguntar a muitos jovens, inclusive até dentro até de algumas casas espíritas, não tem a mínima noção do que você... E a gente vê hoje a ausência maior dos jovens mesmo na casa espírita. Jovem. É a tal história de curtir, né? Hoje é curtir, muita curtição, muita oferta. É muita oferta que o jovem tem hoje. Você Na nossa acha juventude que, não tinha tanto, né? você acha que nós colaboramos bastante para isso, nós pais? Não, acho que a facilidade da tecnologia, a música chega mais fácil, os shows, Entendi. tá tudo, a internet oferece muita futilidade, não é? As crianças hoje já passam horas na internet. Então isso está havendo um desvio. Como se interessar pelas coisas espirituais, se as coisas materiais prazerosas, entre aspas, mas enganadoras, né, estão na palma da mão, né? Gilvan, essa mensagem que você está nos trazendo do Cristo, nós temos observado de que você está sendo muito mais assistido do que se fosse lá na 17 de março, na nossa casa física, tá? Então, é mais ou menos reforçando o que você está dizendo. Nós também temos que acompanhar os tempos. E os tempos nos pedem que viemos a fazer esse tipo de palestra. Você sabe, foi perguntado a Leon Denis é considerado o primeiro grande seguidor de Kardec. Escreveu obras maravilhosas, né? Foi perguntado a ele se o espiritismo seria a religião do futuro. E ele disse que não. Ele disse que ia ser o futuro das religiões. Então, com essa divulgação da internet e tudo, muita gente está absorvendo esses princípios espíritas em lives ou lendo livro espírita em casa, entendeu? E isso é o que importa. Porque se ela estiver fazendo isso e se melhorar, está cumprida a missão da mensagem. Não depende de ir na igreja ou na casa espírita, entendeu? Desde que ela absorva e pratique, a forma como vai chegar até ela, seja numa palestra presencial ou seja pela internet, não importa. O importa é que ela se transforme, entendeu? E eu acho que é por aí que está se dando o esvaziamento. Eu sei, eu conheço pessoas que leem muito em casa, mas não querem ir numa casa espírita. Se fosse, seria muito bem recebida, né? Você bem sabe. Mas só para fechar, já que a gente vai falar das 3 revelações, né? Eu vou fechar a primeira com essa passagem aqui, que está no livro Consolador. O livro Consolador contém perguntas que foram feitas a Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. E tem 20 perguntas sobre o Velho Testamento, das 621 a 681. Deixa eu colar aqui, perdão. Da 267 mais 20 a 287, né? Sobre o Velho Testamento. E a 267 ele pergunta assim: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? O Velho Testamento. Emmanuel respondeu: no quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Entendeu? Então é de fato muito importante que a gente conheça o Velho Testamento, né, para poder entender melhor a mensagem de Jesus. Um completa o outro, né? Completa o outro. Agora a gente vai entrar na segunda. Porque o governador espiritual do planeta, você sabe, economista, ele faz uma análise de mercado para fazer uma projeção futura. Ele analisa produção, emprego, né, crescimento da economia, matéria-prima, tal. Aí diz, não, o país vai crescer tantos por cento. É uma previsão. Então Jesus, analisando o cenário da Terra, ele decide quando, já podia mandar Moisés para fazer a primeira revelação, decide quando ele próprio vem. E nós vamos ver mais na frente decidir sobre a vinda do Espiritismo. Então, no livro A Caminho da Luz, que também é de Emmanuel, no capítulo 10, ele diz assim: examinando a maioridade das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, Jesus enviou, antes de sua vinda ao mundo, numerosa coorte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Aí diz Emmanuel: as cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então, no livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, o espírita Miramês, ele diz que Maria veio antes, em espírito, com a corte de espíritos elevados, ia naqueles guetos de espíritos perdidos no mal, que podiam atrapalhar
o ministério de Jesus, ela destrói aqueles guetos, acolhendo-os e levando para o plano espiritual para tratamento. Aí a psicosfera do planeta melhora daquela região. Havia algo no ar que ninguém sabia o que era, diferente, tá? Como Emmanuel diz aqui. E a história acadêmica, não religiosa, denomina de paz romana um período que vai de 28 anos antes de Jesus até 180 depois. E nesse período, Roma expandiu menos, Roma foi menos agressiva, houve um grande desenvolvimento nas artes, na política, no direito, com o direito de família. Então tudo isso era a psicosfera do planeta, já melhorando em função dos fluidos positivos de Jesus se aproximando da Terra, tá? Então a gente chega agora à segunda fase. Jesus vem pessoalmente. Se estivesse preparando para a chegada do Mestre. Exatamente. E a própria vibração dele, né, melhora a psicosfera. Isso. Uma vez aqui, Jesus vai dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes cumprimento. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 17. Então não vim revogar, não vim destruir a lei e os profetas. Porque os judeus chamavam os 5 livros de Moisés de Torá, e os profetas são os profetas enviados, inspirados, né? Os livros desses profetas. Isaías, Malaquias, etc. Então Jesus diz: não venceis que eu vim destruir, eu vim dar cumprimento. Então ele não joga no lixo o Velho Testamento, entendeu? E vai depois dizer que resume tudo o que foi dito antes dele no seguinte pensamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei, Torá, e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é uma máxima, é uma orientação, é um conselho que seria suficiente para a Terra já estar em mundo feliz para lá. Simples, pequenininho, agora, de difícil colocação em prática. Fazer o outro que gostaria que nos fizesse. Se todo mundo fizesse isso, não tinha roubo, não tinha assassinato, não tinha adultério, não tinha traição, não tinha nada. A Terra era uma maravilha. Ia aposentar todos os militares, toda a força, exército, marinha, tudo do país, polícia civil, polícia militar, não precisava mais. Imagina esse dinheiro canalizado para a agricultura. Poxa. Todo mundo ia ter um trator. Para escolas, para hospitais. Então a Terra tem condições de oferecer o básico para todo mundo. O problema é que o egoísmo concentra na mão de poucos. Entendeu? Aí tem que ter esse... Silvan, eu estou entendendo da seguinte forma: se foi essas palavras sendo essas palavras de Jesus, que ele não veio para destruí-lo, mas sim fazer cumprir as leis, tudo isso um dia vai ser cumprido, então. Vai, é a lei do progresso. Porque senão não tem sentido a vida do Cristo na Terra. Não. É a forma que eu penso. Ele veio para dar um impulso, entendeu? Certo. Porque nós somos criados para progredir. Nós vamos ser um dia espírito considerado, não é perfeito, porque perfeito só Deus. Seremos um dia espíritos puros, que alguns irmãos chamam de anjos, ok? É da lei, queiramos ou não. Quando a gente resiste, a gente estaciona, vem o ferrão porque a gente anda, chama-se dor, sofrimento, para nos impulsionar, se bem aproveitada. Porque se blasfemar, resmungar é pior, não é? Sim. A dor é uma conselheira. Então nós vamos sim evoluir, não tem dúvida. Então a dor é necessária, né? Hein? Então você está querendo dizer que a dor é necessária. É o remédio amargo. Sim. Poderia não existir se a gente aprendesse a amar, né? Sim. A gente não vai pelo amor, tem que ir pela dor, né? É a realidade de um planeta como a Terra, de provas e expiações, né? Sim. Então, volto a repetir, tudo isso que Jesus disse, um dia vai ser cumprido, né? Uhum. Claro que vai sim, certo. Inexoravelmente, é lei de Deus, tá? O que hoje a gente não está entendendo e não está fazendo com que o que Jesus nos passou seja cumprido, é só esperar. Exatamente. Esperar quer dizer, o tempo vai chegar. Claro, com certeza, tá? Pois bem, então Jesus diz em João, capítulo 5, se cresces em Moisés, haverias de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não creres nos escritos, como crereis em minhas palavras? Jesus revelando que era ele que estava lá, tá? Em outra passagem também no capítulo 5 de João, examinai as escrituras é o Velho Testamento, que os judeus chamam, porque vós supondes ter nelas vida eterna, e são elas que testemunham ao meu
respeito, tá? Então, Por Jesus... causa dessas afirmações, Jesus foi posto para fora de uma mesquita, né? Foi. Eu estava lá, né? Foi. Então, como, né? Exatamente. Porque os fariseus, os saduceus, que eram os religiosos da época, pensavam que ele ia de encontro à lei de Moisés, e quando ele estava dando cumprimento à lei de Moisés, não é? Ao contrário. Tá. Então vamos lá, conselheiro. Eu listei aqui alguns dos inúmeros conselhos de Jesus, né? Para a gente não se prolongar muito. Veja, Jesus recomendou perdoar 70 vezes 7. Para o rabino da época, bastava perdoar 3 vezes. Aí Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar um irmão que pecou contra mim? Seria 7 vezes? Pedro não perguntou 3, já foi por cima, 7. Porque 7 é um número cabalístico para o judeu, tá? Aí Jesus disse... Segundo a Cabala, diz que 7 parece que é o Deus do homem, e o 10 é o Deus divino. Não só 7, mas e 7 isso, 7 é completude, né? E na matemática do judeu não tinha um número, uma coisa muito grande, muito incontável, ele dizia que era 70. Aí Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí o matemático Alberto disse assim, não, então é 490 vezes para perdoar. Na 491 eu me vim. Não é matemática, é uma simbologia. Sim, você está certo. E aí a doutrina... Cada vez, né? Pois é, já avançou muito com relação a Moisés, né? Ao rabino. Aí vem a doutrina espírita, vai mostrar a importância do perdão. Para você não criar vínculo com o seu ofensor. Se você não perdoar, você fica vinculado a ele. Todo mundo vai evoluir, vão ficar vocês dois brigando, algemados um ao outro. Enquanto um não cortar a corrente, para acompanhar os demais que estão evoluindo, você vai ficar preso. Então, o que você deve fazer? Releve, aproveite, ressignifique. Tire uma lição de aprendizado do episódio, tire uma lição para seu aprendizado, releve, entregue a Deus que Ele vai julgar com sabedoria, ressignifique, entendeu? Porque senão você... E outra coisa, se ele é seu inimigo, ele desencarnando de você, ele pode começar a lhe obsidiar. Nós espíritos sabemos o que é uma obsessão de espírito. Ele pode ficar obsidiando aquele que ele é inimigo dele, que agora está com o inimigo no plano invisível. Antes estava aqui na Terra vendo, e agora piorou. Ou você pode passar a ser obsessor do seu irmão que ficou, por vingança, né? Então, resumidamente, é isso a importância do perdão. Você desvincular e entregar a Deus. Se você tiver crédito, você vai receber. A justiça divina é perfeita. Se você tiver dívida, você vai pagar. Não tem dúvida. Tá? Ô Silvano, e onde é que está o Consolador prometido? Vamos chegar lá. Deixa eu concluir. Conclua aí, vai. Porque Jesus foi consolador. Nós vamos ver porque ele foi consolador. Sim, tá? Estou curioso para saber. Vamos chegar já. Aí, outro conselho de Jesus: buscar primeiramente o reino e sua justiça. Rei dos céus é um estado de felicidade plena, absoluta, que a gente não conhece aqui na Terra. A gente pensa que alegria, prazer, contentamento, júbilo, não é. Isso é passageiro. Felicidade é eterna. Item 113 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos puros conhecem a verdadeira felicidade, ok? Então, eles estavam preocupados com o que iam viajar, o que iam levar para a viagem. Comida tá natural, é previdência. Mas você não pode ficar neurotizado com isso. Você não pode ficar ansioso em demasia, que isso é patologia. Não dormir por isso, é falta de fé. Aí Jesus: não se preocupe com isso, procurar primeiramente o reino dos céus. Então o reino dos céus, nós temos todos dentro de nós, em estado de semente. Por isso Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Um dia vai dar fruto, um dia, é uma semente, em forma individual. Forma coletiva é um mundo feliz, que vem depois da regeneração. É um tipo de mundo feliz, onde todos são felizes. Então Jesus está dizendo: o que é mais importante para vocês? Estarem preocupados com essas coisas passageiras aqui da Terra, temporárias, e ficar escravo a elas? Ou procurar se espiritualizar para você alcançar o reino dos céus, que é esse estado de felicidade verdadeira e plena, que no mundo feliz ninguém precisa de comida, roupa, remédio. Entendeu? Lá todo mundo é de fato feliz, isso não falta ninguém. Então é mais importante você se preocupar com a sua espiritualização, procurar primeiro o reino dos céus, do que essas coisas. É isso que Jesus está aconselhando. Ter cuidado com os falsos profetas. E na transição planetária que nós estamos passando, eles proliferam demasiadamente. Aí você diz assim: não, mas eu não vejo nenhum velhinho carcudo, barbudo na rua. Isso é no tempo de Jesus. Hoje, para você encontrar falsos profetas, acesse o Instagram, o Facebook, tá assim, olha. Pessoas com milhões de seguidores, influencer,
o que diz e não sabe de nada, E- fala sobre tudo, dá opinião sobre tudo, não sabe nada, e tem seguidores, E seguem na o que diz a verdade, é ídolo. Eu vou mudar Desculpa. obviamente para dizer. Cegamente. Porque se enxergasse um palmo lá, É. não tenha dúvida que Ele a recomenda sua era também entrar pela ótima. porta estreita, porque é da A porta dificuldade. estreita é interessante. A dificuldade nos impulsiona, a facilidade da porta larga nos acomoda, a gente fica na rede, não fortalece o músculo, nem a inteligência. Então a dificuldade, não é que a gente vai procurar propositadamente a dificuldade, a gente não vai procurar a doença, não é? A gente tem que cuidar do corpo, nos despertar para alguma coisa que está errada. Se não errou nesta encarnação, ou na anterior, é uma colheita. Então faça tudo para ficar bom. Procure médico, procure o Paulo Estevam para tomar um passe. Procure. Mas se ela não chegar, você entenda que ela quer lhe dizer alguma coisa. Então você tem o porquê da doença, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a causa não estiver nessa vida, está no anterior. E sobretudo, para quê? Para que essa doença? O que ela quer me ensinar? Essa dificuldade. E aí você tem uma lição para lhe impulsionar. Se ela não viesse, você ficava no erro. Entendeu? Se não vier uma dorzinha no coração, eu não vou entender que eu estou precisando fazer atividade física, comer menos gordura, e aí vou ter um infarto. A doença vem, uma dorzinha, está ali alertando, é sua amiga. Entendeu? Eu sou prova disso. Então, Porque eu fui insistindo e eu tive um AVC dentro do centro espírita trabalhando. É como se tivesse dizer, esse é o último aviso. Ou você para porque o seu limite já chegou, então fica o seu livre-arbítrio, né? sua amiga, um aviso, o seu bem, não é? É por isso que... E para o nós que continuamos contando com você aqui. Tá bom. Tá certo. Olha o meu egoísmo, olha, eu quero você aqui. Pois bem, e outro conselho interessante é não entesourar tesouros para a terra. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. O tesouro da mulher de Ló estava no sal que ela deixou para trás de Sodoma. Ela olhou para trás, se vinculou a ele, é uma simbologia, né? Então, se meu tesouro é meu carro novo que eu comprei, ele vai enferrujar e meu coração vai doer. Para que se apegar aos bens passageiros aqui da terra? O verdadeiro tesouro são as virtudes, que elas passam a fazer parte do seu espírito, por onde você for, está com você. No plano espiritual é sua, não é isso? Uhum. Por isso que ele faz essa recomendação. Ô, Silvano, deixa eu perguntar aqui a minha técnica. Quanto tempo nós temos? Falta mais 15 minutos. Nossa, tá. tem a terceira revelação ainda, deixa eu concluir. É que eu estou interessado. Aí ele também recomenda orar e vigiar, e a doutrina espírita mostra a importância da oração, né, para agradecer, para pedir ou para louvar, mas sobretudo, em qualquer hipótese, consentimento. Não precisa ser decorada, muitas vezes a prece decorada não faz efeito nenhum, se for sem sentimento. Seja como for, seja lida, seja com palavras erradas, seja curta, não importa, seja com vibração, com sentimento. Não é? E ele recomenda, por fim, dentre outros, o segui-lo. E a gente está seguindo esses ídolos da internet, enganadores. A polícia de vez em quando está pegando uns aí, não é? Silvano, sim. Silvano, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, uma coisa que eu sempre pensei na vida. Diziam os antigos de que quem não sabe rezar xingar Deus, não é isso? Uhum. E você acabou de provar que não é verdade isso. Porque mesmo você orando errado, mas de coração... Claro, Deus então, não. Puxa, Atenção. rapaz, que coisa fantástica. Não é? Isso, É isso que ele considera, tá? Então hoje está cheio de ídolos aí, de falsos guias. E Jesus é um guia que um espírito puro, que tem, a gente chama aqui de PhD, pós-graduação de tudo, biologia, de tudo ele conhece. De tudo na nossa vida, toda passagem aqui ele tem experiência. E nos ama. Então ele é um guia seguro, porque ele nos ama, só quer nosso bem e sabe tudo. É o melhor orientador. Então, Mas ele, como um espírito que encarnou aqui na Terra, podemos dizer que o perfeito foi Jesus. O mais perfeito foi Jesus. para servir de modelo e guia e para a guia gente. da humanidade. Que bacana. Questão Que coisa 625 maravilhosa. do livro dos Espíritos, 625, né? 625. Ele veio para nos dar um modelo, uma referência. Como quem diz assim, me copiem, né? Faça como eu faço, Poxa. né? Pois bem, agora nós vamos partir para o terceiro, e lembrando que Jesus foi o primeiro consolador. Jesus, quando diz assim, vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei, ele está consolando os estrupiados. Quando Jesus diz, bem-aventurados, que é felicidade futura, os pobres de espírito, que é os humildes, os injustiçados, que têm sede de injustiça, ele está consolando.
né? Em Lucas ele diz assim que veio, deixa eu me lembrar, veio para dar saúde aos mendigos. Não está falando de mendigo, de mendicância, todos nós somos mendigos espirituais, não é? Para dar o exemplo do justo, para curar os cegos, nós somos cegos espirituais, não é? Então, isso é consolação. Então ele é o Consolador. Agora nós vamos entrar no terceiro grau, que é o Consolador prometido por Jesus. Ele prometeu, está em João, não vou ler tudo por causa do tempo, tá? Quem quiser dar uma pesquisada, está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Ele começa assim. Isso aí foi naquela última ceia? Foi, na última ceia. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará para que fique eternamente convosco. Jesus não pôde ficar aqui eternamente, nem Moisés. A doutrina espírita fica. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, através das reencarnações, né? É uma geração só, a nossa. Porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que eu é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, muito mais, que a gente tratou disso, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então Jesus já sabia que a mensagem dele ia ser esquecida. Então, de tempos em tempos, vem esse missionário para nos lembrar as leis divinas, não é isso? Que a gente viu no item, questão 561A, né? 561A. E o Pentecoste tem a ver com isso? Pentecostes foi uma manifestação clara da mediunidade. Né, da inspiração. Como é que uma pessoa, os discípulos eram pessoas semi-analfabetas, só Mateus tinha uma certa cultura. Como é que eles falam em várias línguas, né, sem conhecerem? E as pessoas estavam presentes e entendiam cada língua. Entendiam o que era. Ali foi uma manifestação, ali foi um impacto, inclusive, que facilitou muito o crescimento do cristianismo nascente, a ressurreição de Jesus e o fenômeno do Pentecostes. Né? Pois bem, em outra passagem ainda de João 14, ele diz assim: muitas das coisas que vos digo, vós não a podeis ainda compreender. E eu tenho muitas outras para vos dizer que não compreenderias. Por isso é que eu vos falo em parábolas, mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Só se restabelece que foi estabelecido. A mensagem de Jesus foi adulterada. E eu acho que a gente não vê, não desfazendo de religião nenhuma, mas uma religião que seja tão completa nas suas explicações, orientação, quanto a doutrina espírita. Não existe. Ela é consoladora, né? Acima de tudo, né? E agora o governador espiritual do planeta, século XVIII, fazendo uma análise do cenário mais uma vez, vai chegar à conclusão que estamos na hora de receber a terceira etapa. 2 fatores importantes aconteceram no século anterior para viabilizar a vinda do Espiritismo. Primeiro, no século XVII, lembro já o nome. O movimento dos cientistas, o iluminismo, o movimento dos cientistas da época, na Europa, que disseram mais ou menos o seguinte: para a igreja, nós não acreditamos em dogma. A gente só acredita no que a gente pode botar no laboratório, medir, pesar, cheirar. Não venham com dogma, e a igreja foi muito prejudicada, enfraquecida por causa disso. Deram as costas para a igreja. E a ciência tomou um grande impulso. Agora Kardec vai poder falar de fluidos. Como é que Jesus andou sobre as águas? Como é que Jesus curou os leprosos? No tempo de Jesus não podia dar essa explicação. Agora, porque no tempo de Jesus não conhecia nem o ar, não era matéria. No século XVIII é que vai botar o ar dentro de um pneu e levantar um caminhão. O ar é matéria, né? Então agora viabilizou o iluminismo e o magnetismo de Mesmer, o médico alemão, que propôs que, como você bem sabe, vou falar de Pedro na casa do feio. O Mesmer, ele chegou à conclusão que, assim como os planetas, os astros, exercem influência uns sobre os outros, a luz influencia a Terra e etc. No sistema solar está tudo interligado no universo. Ele diz que o ser humano também tem um magnetismo natural, que ele chamou de magnetismo animal, que pode influenciar o outro. Esse magnetismo é de cura. Aí, o que faltava, que a doutrina espírita vai acrescentar isso, é o fator espiritual. Que aí Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns que a mediunidade é orgânica, é natural. Então todo mundo tem a mediunidade, em graus diferentes. E para desenvolver a mediunidade, inclusive a de cura, o magnetismo, você proporciona isso com o seu estudo.
Você tem que estudar, não é? Praticar e se melhorar. Quanto mais você faz isso, mais aumenta seu potencial. Daí porque Jesus tinha isso em altíssimo poder de magnetismo, ao ponto de curar à distância, ao ponto da mulher topar na veste dele, sem ele perceber, e sair energia dele. Ela botou o dedo na tomada, né? Ele disse, eu senti sair virtude de mim. Pronto. Agora, o iluminismo provocou muito suicídio, materialismo. Já aí Jesus disse, acendeu a luz amarela, laranja. Está na hora da doutrina espírita. Aí ele autoriza uma plena de espíritos puros, elevados, puros não elevados. E a gente bem conhece essa história, né? Eles fazem diversas manifestações para chamar a atenção. Kardec vai estudar aquelas manifestações e vai começar a codificar a doutrina e compartilhar o conhecimento dele com todos os olhos. 18 de abril de 1857 ele lança o Livro dos Espíritos e na sequência os outros 4 da codificação para compartilhar o conhecimento que ele estava chegando. Essa nova realidade do mundo espiritual, que ele vai mapear. A morte deixa de ser um tabu, aí diz que o espírito matou a morte. E ele vai delinear o estado dos espíritos do lado de lá, por que estão dessa forma ou daquela, o que fazem, quando voltam, para que voltam. E aí vai toda a filosofia da doutrina maravilhosa, que é ciência e é religião também, né? Chegamos então ao Consolador prometido por Jesus, tá? Bom, então, para ir para finalmente, a gente vai ver que a doutrina espírita, deixa eu ver se eu botei aqui, eu botei, não tem problema, ficou aqui, tá aqui, não? A doutrina espírita, aqui, achei, porque eu estou seguindo um roteiro, tá? Eu faço essa palestra com data show e eu trouxe um roteiro assim para a gente não deixar de passar nada. Estamos caminhando para o finalmente, né? Só citando também algumas coisas da doutrina espírita para provar que ela é o Consolador. Primeiro, ela provou a vida após a morte. Como eu disse, né? Agora não é mais um tabu. Eram os próprios espíritos ou almas desencarnadas que vieram dizer, sou eu, e muitas vezes identificado por parentes ou pela lógica, pelo bom senso. Eu sou fulano. Aí Kardec era homem de ciência. Ele não acreditava em qualquer coisa. Aí ele perguntava, prove que você foi fulano aqui na Terra. Aí iam confirmar as provas, né? E pelo que ele falava, pelo o grau de elevação do conteúdo, ele ia classificando os tipos de espíritos, porque não é porque desencarnou que virou santo, né? O ignorante não fica alfabetizado porque desencarnou, não é isso? Ele recupera no plano espiritual todo o conhecimento que ele acumulou em todas as encarnações, mas não é porque ele era mal, virou bom, de jeito nenhum. E aí Kardec vai ver que assim como tem gente embusteira aqui, tem espírito embusteiro. Como tem gente de moral, também tem espírito de moral, e por aí vai. Então, o Espiritismo nos consola. Isso é um consolo, saber que existe vida após a morte. Porque o materialista, ele quando está perto da morte, desenganado pela medicina, ele entra em pavorosa. Meu Deus, eu vou virar comida de micróbio, minhas relações afetivas, meu esforço para estudar, aprender, não valeu de nada, entendeu? Agora, quem conhece a doutrina espírita não tem essa perturbação, sabe que é apenas uma passagem, é uma volta para casa, para uma situação melhor, não é? Então, revela a reencarnação. Então, a pessoa que está endividada numa hora dessa, diz, eu fiz tanto mal e agora? Vou queimar na caldeira eterna. Não. A gente, quando vai adquirindo esse conhecimento, Silvano, o que é sensacional disso tudo é que a gente observa que no nosso desencarne, nós vamos ganhar a liberdade. Isso. Nós estamos saindo dentro, é como se a borboleta, né? Sai do casulo, o passarinho sai da gaiola. Isso é o verdadeiro nascimento. A ressurreição é voltar para o plano espiritual. A verdadeira vida. E a morte é cair dentro de um corpo biológico, né? Então, quando revela a reencarnação, é uma maravilha, porque a pessoa que está preocupada com isso, que fez mal e que vai queimar, não, meu irmão, você vai ter outra oportunidade. Você só tem uma vida, mas várias existências. Agora, Jesus explicou isso simples, que eu só vi de uma pessoa explicando o que eu vou dizer aqui agora, com coerência. Essa pessoa se chama Silva. Quando aquele jovem, quando Jesus disse, não, mas eu não posso fazer isso, meu pai acaba de falecer, eu preciso sepultar. Aí Jesus vai, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Exatamente. Foi a única pessoa que ouviu uma interpretação linda, Luísa, foi Silva. Você pode dizer isso pra gente agora? Então, inclusive na época de Jesus, quase na época, teve um filósofo de nome Filó, que ele já dizia isso,
que nascer é voltar para o plano espiritual. Então a gente devia comemorar no enterro, né? E chorar no berço, na Então quer maternidade. dizer que deixar que os mortos enterrem suas mortes, Os mortos somos nós. encarnados, Porque Somos nós. Jesus sabia que o corpo não podia ficar Não na rua em pode. putrefação. Ele conhecia de bactéria, de tudo, de contaminação. O que ele está dizendo né, ao jovem? Porque o jovem estava interessado na herança. Sim, Se claro. o filho não chorasse no enterro do pai, ele não herdava. O patrimônio ia para o Estado. Estado. Então ele queria primeiro garantir a herança dele e depois voltar para seguir Jesus. Então ele disse, você não está preparado para me seguir. Você está preocupado com essa coisa, né? A um outro, a um rico, ele diz, deixa eu avisar primeiro aos meus parentes, você está preocupado com isso? As relações consanguíneas? Não está pronto para me seguir. Para você se espiritualizar, você tem que abrir mão de seu vínculo com a matéria, entendeu? Aí Jesus disse, deixe que os mortos enterram mortos. Se você quer me seguir, vem agora, entendeu? Então ele disse, Jesus prova a justiça divina, o Espiritismo prova, né? Porque muita gente é ateu porque diz, não, que Deus é esse? Que tanta criança sofrendo, já nasce doente, tanta injustiça no mundo, não acredita em Deus. Se Deus existisse, não existiria isso. Mas é lei de causa e efeito, né? É o desconhecimento dessa lei de causa e efeito, essa reencarnação que os espíritos, através de Kardec, nos trouxe, é que perfeitamente isso aí. Exatamente. Porque essa criancinha que está sofrendo, ela está colhendo Alguma coisa. a pimenta que ela plantou na encarnação passada. A semeadura é livre. Ela não A plantou colheita uva, é plantou obrigada. pimenta, vai colher. Agora, não é por isso que nós vamos ficar indiferentes às pessoas que sofrem. Sim. Né? Sim. Se está no nosso caminho, é para a gente oferecer um copinho de água para essa criança que está mastigando pimenta, entendeu? Amparar. Entendeu? Não é Às vezes até aquele ali é um missionário para, vamos dizer, vou usar essa palavra, para nos testar a Isso, nossa isso. sensibilidade Exatamente. diante do próximo. Exatamente. Se realmente estamos cumprindo aquilo que Jesus disse, amar o próximo como assim. Exatamente. O Espiritismo proporciona o nosso autoconhecimento, não tem doutrina igual. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das nossas propensões instintivas, questão 921, né, o autoconhecimento. E por aí vai. O próprio Emmanuel diz no Consolador que o autoconhecimento é a maior necessidade do ser humano. No dia que nós nos autoconhecermos, nós vamos evoluir de maneira tal que a gente não vai ter necessidades físicas de comida, roupa. Por isso que diz que a maior necessidade nossa é do autoconhecimento. E a doutrina espírita é a que nos... não é mais quem sou eu, é que sou eu. Quem sou eu? Se você me perguntasse, eu dizer meu nome, estado civil, profissão, Sim, tal, estatura, tal. cor, não sei o quê. Isso é passageiro. Eu sou Silvano nessa encarnação, já fui Maria, José, Cicrano. Quer dizer que hoje você está silvano. Estou Silvano, fui bancário. Pronto. Agora, quando eu voltar para o plano espiritual, já fui marceneiro, já fui eletricista, qual é a minha profissão? Agora que é minha essência. Espírito imortal, etc, etc. Mostra-nos que as dificuldades são passageiras. Meu irmão, não é desespero. Tudo tem um fim, tudo é passageiro aqui na Terra. Está sofrendo. Cristo diz, tudo passa. Resista, tudo passa, né? E reforça a fé no futuro, porque mostra, prova esse futuro, tá? Então, é por isso que a doutrina, e muito mais, que a gente não tem tempo. Olhando, Pronto. Que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Essa doutrina maravilhosa e que tanta luz nos traz e que, como eu disse no início, é o terceiro grau do aprofundamento da revelação das leis divinas, que são eternas, né? As leis divinas existem de todo o tempo. O que nos falta é descobri-las, não é? Por exemplo, o cálculo para o homem ir na Lua e voltar já existe desde que a Terra foi criada. Mas na década de 60 que o homem foi descobrir, em 69 chegou a Lua. E todas as leis da física, da biologia, são leis divinas. Foi Deus que as criou. E estão aí. Cabe-nos nos esforçarmos para descobri-las. Quando a gente demora a descobrir, vem um grande missionário, Moisés, Jesus, e a doutrina espírita só para nos dar um impulso. Só isso. Ô Silvano, você se lembra das palavras de Neil Armstrong? Quando chegou na Lua, a Terra é azul, não foi? Não, um pequeno salto o quê? Um pequeno passo e um grande salto para a humanidade, né? De fato, Uhum. de fato foi. Uhum. Essa permissão de Cristo foi para nos trazer essa mensagem, foi fantástica, né? Isso prova aquilo que Jesus disse. O que eu fiz, todos vocês farão e muito mais. Uhum. Vós sois deuses. E aí está, um grande passo para a humanidade. Exatamente. Por que fazer mais do que Jesus não curou nenhum
nenhuma vítima do Covid-19. Não tinha naquela época. Não, Nós estamos curamos. curando. Então ele vai fazer muito E mais. transplante, muito mais. Exatamente. Tantas É nesse coisas. sentido que ele falou. Bom, chegamos ao nosso tempo e mais uma vez pedi desculpa a Silvão, porque chamei de Gilvan, foi um afilhado meu, filho de João Florencio. E hoje eu falei nele bastante, eu fui traído por causa disso. Mas eu só troquei o nome, mas o homem continua o mesmo, tá? Silvan, muito obrigado.